Ai, ai. Falar em desfilar, Peraltas não vai desfilar. A diretoria da Sociedade Esportiva Unidos do Ribeirão, o Peraltas, encaminhou ao prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob, PSTB, ofício informando que não vai participar do desfile do Carnaval 2014. O documento foi protocolado na Prefeitura de Amparo no último mês de julho. Com isso, o Carnaval Amparense contará em 2014 com os desfiles das escolas de samba Unidos de Amparo, que é verde e rosa, e a escola de samba Juventude Alegre. O Peraltas foi campeão do Carnaval em 2013 e tem os títulos dos carnavais de 78, 2003, 2004, 2006, 2009 e 2011. Fala aí, Paulo. Por que aconteceu isso? Bom, de primeiro lugar, o Peraltas, você vê, né? É uma escola tradicional de Amparo. Hoje seria talvez uma das maiores que tem aqui ao lado da Verde Rosa, né? Que também é mais tradicional ainda que o Peraltas, que é muito mais antiga do que o Peraltas. Mas o grande problema aí geralmente é financeiro mesmo, viu, Conte? Financeiro e questão de quadros de pessoal também do próprio Peraltas. Se você olhar assim, por exemplo, Conde, vamos falar primeiro do quadro de pessoal. Se você vê em 2002, quando foi feito o primeiro carnaval de rua, quando voltou, se você olhar as pessoas que estão hoje fazendo as fantasias, está apitando, apitando a bateria, está lá soldando os carros, ajudando a confeccionar as fantasias, a montar os carros alegóricos, são as mesmas que estavam nesse ano ajudando lá, o Peraltas. Quer dizer, não houve uma renovação dentro da própria escola de samba. Não houve. E isso não é só com o Peraltas que acontece, Conte. Se você pegar a Verde Rosa, também é a mesma coisa, Conte. É a mesma coisa. Se você pegar a Juventude Alegre, é a mesma as pessoas que estão ali, estão trabalhando. Ou seja, não há uma reciclagem. Isso são talvez vários os motivos, são talvez porque aqui em Amparo a gente não tem um carnaval realmente profissional, a gente não tem um carnaval que motive aí, não tem sabe, não está dentro do sangue do amparense, né, da população de Amparo. Está dentro do sangue de algumas pessoas que estão participando aí há muito tempo. Então, esse é um problema do Peraltas. E essas pessoas, quando elas queiram ou não queiram, elas estão cansadas. Porque tem que ter uma reciclagem, né? Tudo tem que ter uma reciclagem, uma mudança e tal. Isso não vem ocorrendo. Então, essas pessoas já... E soma-se a isso, Conde, o fato financeiro. Hoje, para colocar uma escola de samba em Amparo, eu também participei do Antigo Aconchego, a gente acompanha, a gente está sempre junto com o pessoal do Peraltas, da Verde Rosa, da Juventude, a gente vê como esse pessoal procura os recursos. A Prefeitura se propõe a dar, se não me engano, 75.077, eu não sei quanto que é. Alguém pode falar, nossa, 77 mil para você colocar uma escola de samba na rua? Mas se você for colocar hoje uma escola de samba do nível do Peraltas, que é apresentado hoje, o desfile que o Peraltas apresenta, e que a Verde Rosa apresenta, você vai gastar em torno mais ou menos uns 120 a 130 mil reais, Conte. Quase, você vai gastar mais, o recurso da Prefeitura, você tem que arranjar mais esse dinheiro. E não está fácil arranjar esse dinheiro. Esse é um problema. O Peraltas, todos os anos, ele pegava esse dinheiro, que é sempre agora liberado em junho, julho, pegava o dinheiro, comprava as fantasias e já ficava com a dívida do carnaval do ano que vem, Conte. E isso é difícil você administrar a dívida, não é fácil, ainda mais dentro de uma escola de samba, quando você não conta com, não tem um apoio realmente como você deveria ter. Então ficou com essa questão de dívidas. E não é só o Peraltas, não, a Verde Rosa funciona desse jeito, a Juventude também funciona desse jeito, e o pessoal tem que se desdobrar para arranjar o dinheiro e para colocar. A turma até brinca, olha, o carnaval de 70 ou 80 mil reais é o que a Juventude faz, Conte. A Juventude faz, mas você vê que não é um carnaval, infelizmente, é um carnaval bonito, é um carnaval dentro do que se pode ser feito. Mas, mesmo assim, ainda você vê que as pessoas comentam, nossa, é muita discrepância, né, Conte? É muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Então, esses são os principais motivos. E o pessoal do Peraltas está argumentando isso realmente. Eles querem passar por uma estruturação financeira, a escola. Eles estão com aquela sede que caiu, deu aquele problema sério lá, tá, isso desde 2007, se não me engano, dezembro de 2007. Não conseguiram fazer nada lá, porque tem que ficar pagando dívidas, né, Conte? Do carnaval e não consegue fazer nada. Então, eu acho que a diretoria vai repensar o que vai fazer em relação ao carnaval, que já decidiu, não vai desfilar, vai pensar talvez futuramente. E a única coisa que a gente talvez ser preocupado é se de repente o carnaval permanecer do jeito que está, a tendência é
e acabar, né, Conte? Acabar realmente, porque com 2 escolas de samba, acho que o ano que vem a prefeitura tem que rever muito a questão da própria estrutura que vai colocar na Avenida Bernardino de Campos, né? Porque você vai gastar um dinheiro muito grande com a estrutura para poder ser 2 escolas de samba, né, Conte? Não, e sem contar o seguinte, é igual futebol, né? Futebol tem torcedor que não pensa, etc e tal, e aqui em Amparo ocorreu muito disso, que fala assim, eu gostaria que o São Paulo se arrebentasse, fosse para a 2ª divisão, acabasse. Palmeiras, vai para a 2ª, tomara que acabe. O Corinthians, tomara que ferre. Um depende do outro. A rivalidade mantida viva que proporciona o espetáculo e proporciona a própria existência do futebol. Mesma coisa é o futebol amparense. O futebol amparense acabou. Há muito tempo eu falo isso, desde a época que eu era secretário, antes disso. Por quê? Porque as grandes camisas pararam. Antigamente, quando a gente era jovem, disputava Peralta contra Canto do Rio, contra Independente, Copa de Ouro, Ana Sintra. Eram equipes. O próprio Marson também. Marson mais recente, tinha camisa, né? Eram equipes que proporcionavam rivalidade. Tinha finais de campeonato do Peraltas, no campeonato vargiano, que o pessoal eles faziam preliminar do jogo do Atlético. O Atlético disputava a antiga 1ª divisão, era a divisão especial e 1ª divisão. Lotava o estádio para ver a preliminar. Terminava a preliminar, o estádio ficava quase vazio para o jogo principal, que era do Atlético. A torcida ia assistir o jogo do Peraltas contra alguma equipe tradicional aqui de Amparo. O Canto do Rio, o próprio Rio Branco que existia, o Independente e várias outras equipes que tinha aqui, né? O Ana Sintra, né? Lá do nosso querido Beto, né? Então, tinha um apelo. Hoje você vai lá assistir o quê? Locomotiva, bairro não sei do quê. Isso no carnaval, você diz, né? Nos times de futebol. Eu, por exemplo, fui ver no carnaval também, quando começou, existia uma rivalidade entre a Marson, Peraltas e a Verde Rosa. Eram 3 escolas fortes. 3 escolas que disputavam para ganhar. E sem contar a Vila, que também tinha. O Aconchego e a própria escola aí do Tostão. A Juventude veio 1 ano, 2 anos depois. Né? Ela já existia, mas não desfilou quando voltou a competição. Ela entrou depois. Então, era como se fosse Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. De repente, o Palmeiras saiu. Que inclusive era tudo palmeirense mesmo, né? Que é a Marson. O pessoal lá, a diretoria era todo palmeirense. Marson saiu. O Aconchego também saiu. A Vila disputou 1 ou 2, saiu também, né? Daí ficou ainda uma briguinha entre Marson, o Peraltas e agora a Verde Rosa. Agora saindo, vai disputar vamos supor, o São Paulo, Corinthians, sei lá, que representa a Verde Rosa, contra, com todo o respeito que o Tostão mereça, né, o Noroeste de Bauru. Que graça tem de ser campeão em cima do Noroeste? Nenhuma. O Carnaval de Amparo simplesmente terminou com a saída do Peraltas. Simplesmente terminou. Não tem sentido. Você vai fazer um campeonato paulista só com o Corinthians, disputando contra o Tanabi, com o Rio Branco de Americana, contra o Juventinho da capital da Moca, com a Portuguesa do Esporte. Agora, viu, Conde, vamos salientar aqui o seguinte, tem que lembrar também, colocar assim, que isso é independente de prefeitura. Não, ninguém está falando não vamos aqui criticar, não vamos criticar o Jacó. Operação foi o caso do Jacó, não tem nada a ver. O Jacó acabou o carnaval, não é isso. Não é isso, ninguém está falando de samba saiu aqui. Igual outro dia eu vi o Samuel Bruno perguntando, outro dia falando a questão até do Marson, o Samuel Bruno, que foi vice do Carlos Alberto, falando que o César Pagan acabou com o Marson. Não foi, uma decisão particular da diretoria do Marson. Exatamente, porque tinha partes da diretoria do Marson que queria continuar com o carnaval. E outra parte não. E outra parte queria vender o terreno lá onde era a sede. Esse foi e acabou vendendo.
A discussão foi a mesma coisa é com relação agora. Quem falar, por exemplo, que o Jacó está acabando é mentira. Também não. Não é mentira isso daí, gente. Até quem está defendendo, eu coloco minha mão palmatória, isso daí, porque é tremenda mentira isso daí. Se o ano que vem não tiver o carnaval de rua, a culpa é única e exclusivamente dos dirigentes das escolas de samba. Exatamente. Não tem nada a ver com Jacó, com PT, com Conrad, não tem com Paulo, programa, com Deus, nada disso. O Peraltas, por uma questão de análise interna lá, não vai disputar, né? E não tem condições de você investir o que foi investido esse ano e nos anos anteriores para 2 escolas. Eu adoro, né? Assim, sou torcedor, gosto, já falei aqui da Verde Rosa. Só que não tem graça, entendeu? É muita diferença. E o investimento vai ser muito grande para nada. Que eu digo. Tem que a atual administração começar a repensar novamente o carnaval do ano que vem. Vamos ver se a gente traz novas escolas, novos blocos. Aí sim cabe a prefeitura. E outra coisa, hein, Conrad? né? E outra coisa que acontece, eu estou conversando com o próprio Bidec, que é atual presidente do Peraltas, não é mais presidente, mas da diretoria lá, ele comentava o seguinte, que, olha, a gente pode até desfilar com 70 mil reais, a gente desfila com 70 mil reais, só que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Juventude Alegre nesse ano. As fantasias, infelizmente, não ficam com um brilho como deveriam ficar, e as pessoas não querem desfilar, Conrad. A Juventude levou uma punição, não sei quantos pontos ela perdeu o carnaval desse ano, porque não conseguiu colocar o total de integrantes que era previsto pelo regulamento, Conrad. É verdade. O Maurílio pergunta, parece que o Murilo não é muito chegado ao carnaval, não falou nada ainda? Diga alguma coisa sobre o carnaval antes de eu passar o que o Maurílio falou aqui do Jardim das Aves. De carnaval de rua eu nunca fui mesmo muito fã assim. O que eu acho que além disso tudo que vocês já falaram, né? É que eu acho que o perfil mais jovem tem mudado um pouco. Você vê que as pessoas se entusiasmam mais com a ideia dos blocos do que com a ideia das escolas de samba. Concordo com você que cresceu assustadoramente a quantidade de blocos aqui na cidade, Até porque, Paulo, se torna, para quem não tem o tempo, a dedicação que o pessoal das escolas de samba tem, consegue fazer um carnaval alegre, legal, divertido, sem muita mobilização de pessoas. Sem entendeu? regra, né? Vamos dizer o seguinte, né? Então, todo mundo faz a sua fantasia, todo mundo, é um trabalho muito assim comunitário mesmo, né? Quase que uma como é que chama quando todo mundo se associa? Ação entre amigos. Não, uma cooperativa, né? Um trabalho cooperativo, assim. Então, eu acho que o perfil tem mudado um pouco. Eu acho que a prefeitura não deveria desistir da ideia de escola de samba, mas eu acho que ela deveria pensar numa ideia para o carnaval que não dependesse tanto das escolas de samba. Porque você monta uma estrutura como aquela da avenida, tal, você precisa da escola de samba para aquilo funcionar. Então, quando você tem uma estrutura um pouco mais dividida pela cidade, você consegue, eu acho que, estimular mais as pessoas a fazerem o carnaval e não vai depender tanto da escola de samba. Eu acho que sim, tem que ter um local para isso, tal, mas eu acho que esse local teria que ser pensado para ser usado como desfile de blocos de dia, matinê. Então, quer dizer, era uma rua que teria que ser fechada durante todo o dia. Eu acho que, não sei se até o local tem que ser estudado, mas eu acho que tem que se pensar. Porque se for ficar muito esperando das escolas de samba, não é que elas não consigam. A própria população não está mais tão interessada como era antigamente. Eu lembro quando eu era jovem, a gente ia nos ensaios lá, mesmo eu não gostava muito, mas a gente ia, lotava os ensaios. Hoje você passa nos ensaios, você vê que é só a comunidade da escola que está ali. Então eu acho que tem que ser repensado o modelo de carnaval, né? Não só como é que uma escola vai, como que outra escola vai. Acho que todo mundo tem que ser pensado, mas eu acho que uma coisa mais diversificada para não ficar dependendo de uma coisa só. Né? O Murilo tem razão nisso daí, porque isso a gente, o pessoal que participa de escola de samba, eu já fui dirigente também de escola de samba, a gente está lá presente e a discussão sempre é essa, Murilo. É justamente porque quando, além da escola de samba, a escola de samba ela aparece, né, apesar de ser carnaval, tu não falar parece carnaval, no desfile que está valendo a competição, no dia que está valendo, você parece que está desfilando para um tiro de guerra. Você parece que está desfilando para um órgão do exército, porque você não pode fazer isso, fazer aquilo, sim, você tem que fazer isso aqui, é cheio de regras o desfile.
Se você fizer tal coisa errada, você perde ponto, aí você vai complicar a sua escola, E o bloco não, o bloco, aliás, se a fantasia estiver faltando algo, se você for com um sapato diferente e tal, a escola perde ponto, qualquer coisa nesse sentido. Já o bloco não, alguém faz lá, tem uma ideia de uma camiseta, aí todo mundo vai do jeito que quiser, sai do jeito, dança do jeito que quiser, se diverte do jeito que quiser e está fazendo o carnaval dela, né? É isso. E a juventude hoje tem muito mais essa ideia desse tipo, ter uma liberdade para brincar, do que realmente uma escola de samba. Aqui em Amparo, essa é a verdade, você falou tudo, tanto que nos últimos anos cresceu muito a quantidade de blocos aqui em Amparo, e a gente percebe que muita gente, por exemplo, no Locomotiva, que eu conheço o pessoal do Locomotiva, era todo mundo Peraltas, e hoje aquela garotada que podia estar substituindo esse pessoal aí da velha guarda do Peraltas, tá fazendo o carnaval de blocos hoje. É verdade, e sem contar o seguinte, eu não vejo sentido pro ano que vem, diante da desistência aqui do Peraltas, manter uma estrutura com contratação de juízes, né, da Liga de Escola de Samba de São Paulo. Não vejo necessidade. É muito dinheiro que vai ser gasto por um jogo entre, desculpa novamente esse tipo de comparação, entre São Paulo, sei lá, Corinthians e Noroeste. Não dá. Barcelona e Santos. Quase isso. Barcelona e Santos, pronto. É mais ou menos isso, sabe? A distância é essa, né? E sem contar o seguinte, a própria Verde Rosa não vai, né, entrar com tudo, né, não vai gastar o que poderia gastar, não vai ter a motivação que deveria ter, né, sabendo que a coisa, o nível não é, né, alto e a disputa não é tão alta, ela não tem uma rivalidade tão grande contra a escola do pessoal do Tostão. Então, o que ocorre é isso. Já com o Peralta, sim, existe uma rivalidade. Quando tinha Marçom, tinha mais rivalidade ainda. Então, eu acho que a prefeitura realmente tem que pensar o ano que vem como vai ser essa estrutura e um modelo de carnaval diferente. Agora, o que o Paulo bem disse é isso. Nós estamos aqui criticando a prefeitura, não. Porque daqui a pouco eu vou falar lá, já estão dizendo que o Jacó acabou com o carnaval. Não, ninguém está falando isso aqui, não. Dessa vez, ele está isento, né? O Maurílio Jardim das Aves pergunta para o Paulo Domingues por que a administração do Peraltas não procura patrocínio. Eu acho que é bem diferente. Isso também cabe até na questão do futebol. Quando você chega para um empresário e falar o seguinte, olha, eu tenho uma escola de samba lá, eu reúno uma comunidade, coloco quase 500 pessoas na rua, a gente faz esse tipo de coisa, a gente faz esse tipo de trabalho, tal. Infelizmente, aqui tem muitos empresários ainda, Murilo, que vê você dando apoio no carnaval, dando apoio para um monte de vagabundo, que não quer fazer nada o dia todo. Essa é a verdade, não enxerga, infelizmente, algo que você quer, assim, que você está ajudando uma comunidade, qualquer coisa nesse sentido. Eles veem hoje assim, eu vou dar meu dinheiro lá para a turma ficar bebendo e fazer um churrasco. Essa é a mentalidade de muitos empresários aqui de Amparo, eu acho que de muitos empresários do Brasil, porque o carnaval, infelizmente, ele é visto de uma forma diferente, uma forma que não é uma coisa certa, né? Assim, é uma coisa certa para muita gente, é só coisa de bagunça, esse tipo de coisa. E a mesma coisa é o futebol, né, Conde? Você não vê, muitas vezes não quer dar apoio ao futebol porque acha que, não tem que dar apoio, apesar que isso está mudando, né, Conde? Está mudando um pouquinho, mas aqui em Amparo, infelizmente, em relação à procura de patrocínio, é complicado. Eu acho que eu não conheço uma escola de samba que conseguiu patrocínio aqui na cidade de Amparo. Olha, tentativas foram muitas, viu, Conde? Tentativas foram muitas, consegui, mas infelizmente nenhuma teve sucesso. É verdade, é isso aí. Espero que o nosso Jacó, o nosso querido Chaveirinho, agora não é mais Chaveirinho, né? Não, agora não, agora ele é o dono da chave. O dono da chave, nosso querido Hélio Favoreto, grande Hélio Favoreto, que um dia foi chamado de Chaveirinho do Carlos Piffer, olha só. O pessoal é maldoso, né? Eu até tirei uma foto no jornal ontem e ia publicar. Eu não sei se foi nessa edição da semana passada, tinha uma foto do Jacó acompanhando uma edição de asfalto ali. Era o Hélio Favoreto que estava ao lado, Paulo? Era o Hélio Favoreto. Mas ele não é secretário de Cultura? Mas ele tem. Nesse esporte, mas ele tinha um pouquinho de obras lá, né? Que entendeu um pouquinho também. Não foi obras em Serra Negra? O secretário de Cultura, Esporte e Entretenimento, alguma coisa assim, né? Cultura, Esporte e Lazer. E Lazer, acompanhando uma edição de asfalto. Olha, Hélio, não tem nada contra você, mas vamos organizar isso aí, né? Ô, louco, gente. Esportes, hein?
Isso aí. Esportes. Acho que ele vai medir o arremesso de asfalto solto. Acho que é isso. Deve ser isso. É esquisito mesmo, né? Aqui tá tudo, né? Não é macaco come banana, é banana e come macaco. É brincadeira, viu?